Numa noite em que a cidade parecia ter esquecido de respirar, a chuva batia no para-brisa como se quisesse apagar qualquer mapa, qualquer rota traçada. O limpador fazia um som mecânico, compassado, e os faróis abriam túneis de luz no escuro. Jason segurou o volante com as mãos já calejadas, sentindo o frio subir pelo pulso. Ele podia seguir em frente, poderia apertar os dentes e atravessar aquela rua alagada, chegar em casa, deitar no sofá por 5 minutos e fingir que tudo estava bem. Ou podia parar. Você pararia para ajudar um estranho no meio de uma tempestade quando sua vida inteira parecia pender por um fio? Essa pergunta ficou com ele enquanto diminuía a velocidade e virava o carro para uma faixa de acostamento encharcada. Viu a figura na beira da estrada, um farol aceso no interior de um sedã branco, o capô levantado, uma mulher encharcada segurando o celular como se o aparelho não soubesse em que mundo estava. Havia algo vulnerável no modo como ela se encurvava sobre o motor, um gesto mais humano que técnico. Jason estacionou, o motor gorgolejou, ele desligou tudo. A noite parecia dar aso a um silêncio maior do que a tempestade. Na cabeça dele passa um flash de coisas pequenas que compunham sua vida. A risada da filha ao ver um desenho sem sentido ganhar cores, o cheiro das panquecas no domingo, a conta de luz que parecia um imenso ladrão. Ele lembrou do que a mãe sempre dizia, numa voz que agora chegava apenas em lembrança. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Parou porque, no fim, alguém estava sempre olhando, e às vezes, esse alguém era a própria consciência. Ela levantou o rosto ao vê-lo. Não era o rosto apagado de quem perdeu a direção. Era um rosto com linhas, olhos que não perdiam a calma de imediato, embora, naquela noite, a calma estivesse despedaçada. Obrigada, disse, com a voz que tremia mais pelo frio do que pelo medo. Ele saiu do carro, as botas afundando na água, as calças grudando. As mãos que tocaram o metal quente da capota traziam o cheiro de óleo e terra, do trabalho de todo dia. Eram mãos que sabiam consertar. O problema, quando se vive com uma corda bamba sobre a cabeça, é que a gentileza vira cálculo. Jason já havia aprendido a dividir o mundo entre o que podia pagar e o que precisava ser feito por amor. A filha dele, Susan, tinha 8 anos. Ela colecionava marcadores, desenhava heróis incompreensíveis e chamava a próxima terça de o Dia das Histórias com Panquecas, porque Jason sempre prometia uma história e, quando não tinha tempo, fazia a panqueca de qualquer jeito, roubando minutos de sono para manter um ritual. Susan tinha um desenho que ele carregava no bolso do antigo casaco, um juiz com um martelo brilhante e uma capa, e ao lado a legenda infantil Juiz Super-Herói. Jason achava aquilo engraçado e triste ao mesmo tempo. "Consegue dar uma olhada?" a mulher perguntou. O telefone mostrava uma única barra de sinal. O capô estava úmido, gotas escorrendo como lágrimas miúdas sobre o motor. Jason abriu a caixa de ferramentas que sempre carregava no porta-malas, uma caixa gastada com o adesivo da oficina onde trabalhara por anos. Era a única herança tangível da vida que tivera antes de tudo ruir. Ele tirou o multímetro, viu os cabos descascados, identificou a bateria como culpada. As mãos trabalhavam como quem ora, movimentos repetidos, focados, precisos. Conectou os cabos, girou a chave e o carro respirou de novo. Ela tentou pagar. Ele negou com um aceno rápido seco. Pagamento ali seria como colocar um selo em algo que não se deveria cobrar. Havia no ato uma entrega pequena e pura, um homem cansado devolvendo ao mundo uma chance de seguir. Antes de ir embora, ela lhe sorriu, com um reconhecimento que parecia atravessar o frio. Obrigada, foi muito gentil. Ela pronunciou a palavra como se o termo tivesse tanto de surpresa quanto de alívio. Ele assentiu e foi embora, sem imaginar que aquele encontro tão breve deixaria rachaduras profundas em futuros que nenhum dos dois ainda havia. 2 meses antes da noite da tempestade, no apartamento pequeno que dividia com Susan, Jason marcara no calendário uma data com um marcador vermelho. A caneta tremia um pouco quando ele desenhou o círculo ao redor do dia. A palavra escrita era curta e seca: audiência. O dia vinha se aproximando como uma sombra. O processo que o colocava ali era feito de documentos que pareciam legítimos, testemunhos firmes e uma série de contratos e notas fiscais que apontavam para erros que ele não cometera.
Erros que alguém, no lugar oposto da mesa, havia decidido transformar em crime. A manhã antes da tempestade foi igual a outras. Jason acordou cedo, montou a cama mais por costume do que por necessidade e fez panquecas com uma pressa sutil que escondia a ansiedade. Susan comeu distraída, rabiscando no guardanapo o desenho do juiz super-herói. Ele pegou o desenho com cuidado e o colocou na gaveta onde guardava os papéis do processo. Como se a leveza infantil pudesse proteger documentos pesados demais para sua espinha. Susan não entendeu por que o pai fazia aquela cara fechada quando olhava o calendário. Só pediu que ele prometesse voltar para o jantar. Promessa feita à filha é contrato que pesa no peito. Jason trabalhava como faz tudo numa pequena empresa de manutenção. Misturava serviço braçal com noites dirigindo entregas. Era um trabalho que consumia energia e que vez ou outra lhe deixava com as mãos tão inchadas que mal cabiam nas luvas. Michael Bennett era o defensor público designado para o caso, um homem de fala rápida e olhar sincero que tentava desenredar o emaranhado das acusações com um otimismo cauteloso. Havia ainda Mrs. Linda Baker, a vizinha, uma senhora de meia-idade com planta de costureira e paciência de mãe, que trazia sopas quando Jason chegava tarde e lhe oferecia palavras que eram mais do que palavras, eram afago. E havia Rick Caldwell, o empresário que fechara contratos com promessas lucrativas e aparentemente tinha pulso firme sobre papeladas. Rick era o tipo de homem que usava ternos como blindagem e sorrisos como lâminas. Dizia o que convinha, com a cordialidade de quem já treinara o mundo para aceitar o conveniente como verdade. A acusação dizia que Jason havia desviado pagamentos, utilizado notas fiscais falsas e manipulado registros. Para quem conhecia o ambiente em que ele trabalhava, a ideia soava absurda. Jason não sabia lidar com planilhas complexas e seu conhecimento de informática ia até a máquina de cartão. Ainda assim, as provas eram apresentadas com toda a formalidade que protege em verdades, assinaturas que pareciam autênticas, carimbos bem colocados e uma série de documentos digitais com metadados coerentes. Era trabalho de um profissional, alguém com acesso, poder e a frieza necessária para apagar rastros. Jason se acostumou a olhar para os papéis com a sensação de que eram mapas de um território onde não vivera. No dia em que recebeu a intimação formal para ouvir a acusação, sentiu o chão afundar sobre os pés. A possibilidade de prisão e, com ela, a perda da guarda de Susan era real. Havia cláusulas no processo que permitiam que a tutela de uma criança fosse reavaliada em caso de condenação. Ele passou noites vasculhando conversas antigas, procurando por brechas, por qualquer coisa que comprovasse sua inocência. Nada parecia suficiente. Michael trabalhava o caso como podia, pedindo perícias, buscando registros bancários que pudessem explicar transferências, mas o tempo corria. Jason dormia mal. Às vezes acordava no meio da madrugada e ficava sentado na cozinha, olhando a caneca de café frio, lembrando-se de como foi criado por uma mãe que não tinha tempo para fraquezas. Nesses momentos, ele murmurava uma prece que soava mais como um pedido, que alguém visse a verdade, que alguém tivesse um gesto que mudasse o curso das coisas. Não era uma fé religiosa organizada, era uma conversa entre dois lados, o que estava do lado de cá e a esperança. Quando a tempestade veio, ele dirigia mais devagar por causa do medo de perder o controle e também por medo do que poderia acontecer caso chegasse atrasado ao depósito. Uma noite qualquer, com água por todo lado, poderia ser a última vez que veria Susan antes de um tribunal decidir o futuro dela. E mesmo assim, estacionou. No pequeno diálogo com a mulher na estrada, Jason soube que as coisas podem se cruzar de formas inesperadas. Ela disse apenas que trabalhava numa instituição próxima e que havia perdido a bateria por conta de um defeito antigo. Ele perguntou se precisava chamar um reboque. Ela negou, fechando os dentes contra o frio. Ela se apresentou com um nome simples, Ellison, o tipo de nome que não dizia muito, mas que nos próximos atos da vida de Jason encerraria um poder que ele jamais esperaria encontrar naquela noite molhada. Ao recolher as suas ferramentas, Jason notou um detalhe no rosto dela que ficou com ele. Havia uma placa de identificação dentro do porta-luvas, como aquelas que pessoas em certas profissões carregam. A chuva apagava parte do texto, mas a forma do crachá não mentia. Não pensou muito naquilo. Para ele, mulheres com crachás tinham as mesmas urgências que qualquer pessoa. Um carro quebrado, uma casa para voltar, um compromisso a cumprir.
Seguiu seu caminho. A cidade tinha aquele cheiro de chuva que mistura asfalto e esperança. Ele voltou para casa para os pequenos rituais que ainda sustentavam o cotidiano com Susan. Banho, história contada com voz rouca de cansaço, a promessa sempre de que faria panquecas no fim de semana. Antes de dormir, colocou o desenho de Susan dentro de um livro e, por um segundo, sentiu que aquele traço infantil era um tipo de amuleto. Se tudo desabasse, ao menos o desenho permaneceria. As semanas seguintes foram um turbilhão de papéis e reuniões. Era como se o calendário se tornasse uma espécie de violino que, ao tocar, só produzia notas de tensão. Michael Bennet se mostrava mais atento do que Jason imaginara. O defensor tinha uma maneira calma de explicar coisas que pareciam emaranhadas. Podemos pedir uma perícia técnica nos documentos digitais, dizia ele. Ver os metadados, quem criou, quando, com que máquina. Essas palavras soavam ao mesmo tempo promissoras e distantes, porque perícia demora, perícia custa tempo. Tempo era algo que Jason não tinha na abundância. Enquanto isso, Jason continuava trabalhando. O corpo cansado ganhou uma nova rotina, a pressa para suprir faltas. No horário do almoço, ele conversava com Mrs. Linda, que oferecia conselhos encharcados de bom senso. Você precisa respirar, mais querido, dizia ela. Não deixe que o medo te coma. O medo, porém, tinha gestos duros. A hipoteca que engrossava, a escola de Susan exigindo material, o telefone da assistente social que aqui e ali lembrava da data. Tudo convergia para um ponto mínimo, a possibilidade de perder a filha. E então veio o momento em que o processo abriu a cortina do público. A primeira audiência foi marcada em uma tarde com céu limpo, e o tribunal parecia outra cidade. Mármore, gravatas, olhos que mediam cada movimento. Jason entrou com roupas simples, a camisa passada por pressa e a preocupação pendurada no ombro. Havia pessoas ali para assistir. Havia um promotor com a postura de quem recita direitos e deveres. Havia Rick Caldwell sentado com a compostura de quem não teme distância entre ele e o destino de alguém que considera perdido. Rick olhava com o tipo de frieza que só os que têm muito a perder cultivam. Naquela sala, a palavra evidência ganhou peso de martelo. Documentos foram exibidos, assinaturas lidas em voz alta. Jason sentiu o ar se tornar mais denso. Havia registros que pareciam apontar para um crime claro, transferências não justificadas, notas fiscais assinadas. Ele não apenas escutava, assistia a uma narrativa construída em torno de sua suposta culpa. Michael fazia sua parte, interrogava, pedia cautela, levantava hipóteses de fraude. Mas cada vez que expunha uma possibilidade, o relógio parecia caminhar mais rápido. Do outro lado do salão, sentada em um assento discreto para a sessão prévia, estava a mulher do carro. Ellison observava com um olhar que misturava técnica e frieza. Sua presença naquele tribunal não era casual. Ela era juíza naquela comarca, acostumada a decidir destinos, a pesar argumentos e a tentar, em cada processo, aplicar aquilo que a lei exige. Naquele dia, sua expressão mantinha a compostura de quem sabe que uma palavra pode mudar a vida de alguém. Mas havia uma coisa que, por baixo da toga e da formalidade, se mexia. Um curioso reconhecimento. O rosto, a curva da mão que ajeitou o multímetro sob chuva, ficaram colados a uma memória que ela tentava negar. Ellison viu Jason. Não foi de imediato que o reconheceu como o homem da estrada. A sala de audiência emoldura rostos de maneira diferente. Mas algo no jeito de segurar a caneta, nas mãos gastas, no modo como ele franzia a testa ao ouvir a leitura dos documentos, falou com ela de forma íntima. Um detalhe chamou sua atenção. Um pequeno desenho dobrado no bolso da camisa de Jason, visível quando ele se inclinou para falar com seu defensor. Ellison inclinou a cabeça, tentando decodificar a cena. Houve um trecho curto em que suas lembranças daquela noite chuvosa e as imagens do tribunal se sobrepuseram como dois filmes projetados ao mesmo tempo. Ela se permitiu um instante de honestidade com si mesma. O reconhecimento trouxe consigo uma sensação incômoda, porque Ellison ocupava um lugar onde decisões deveriam ser tomadas com distanciamento. Lembrar-se de um gesto de bondade cometia uma violência à ideia de neutralidade que se espera de um juiz.
Ainda assim, a memória ali estava, afiada e inquieta. Um homem que parou em uma tempestade. Uma gentileza que naquela noite não parecia fazer diferença. E, no entanto, aqui, naquele tribunal onde pesos eram postos e vidas medidas, a lembrança vinha com força. O maior perigo para Ellison era não confundir aquilo com parcialidade. A lei pede que quem decide mantenha distância dos afetos. Ela sabia das consequências de permitir que o episódio pessoal inclinasse a balança. Ainda assim, ao ver o desenho infantil que Jason puxou do bolso para mostrar ao defensor, a figura de um juiz com um martelo, algo na sua garganta apertou. Havia ali uma ironia doce e cruel. Uma criança acreditando em justiça como se fosse um superpoder. Quando a audiência avançou, Michael pediu a juntada de prova técnica, uma perícia nos documentos apresentados pelo que dizia ser a parte contrária. Existem indícios de manipulação digital, explicou o defensor, sem teatralidade, apenas com a convicção de quem responde por uma vida. O promotor franziu o senho. Rick Caldwell trocou olhares rápidos com assessores. Susan desenhava juízes com martelos, e em seus traços havia sempre uma esperança ingênua de que tudo se resolveria como nos quadrinhos. E assim, como se a cidade estivesse escrevendo as próximas linhas do destino sem que ninguém pudesse ler, a tempestade que o cruzara e o tribunal que o colocara sob escrutínio começaram a orbitar um ao outro. Havia no horizonte uma convergência que prometia mexer com o que Jason acreditava sobre bondade e destino. Havia em Ellison uma sombra de decisão que ela precisaria tomar, uma decisão que poderia costurar justiça ou deixar escapar, pelo medo das consequências, a verdade necessária. Quando a folha do calendário ganhou uma nova anotação, destacada com marcador azul, Jason respirou fundo. A data da perícia técnica estava marcada para dali a 2 semanas. À medida que olhava o número, a chuva voltou a soar na janela como uma lembrança daquilo que acontecera meses antes. Pequenos sinais se repetiam: a caixa de ferramentas no porta-malas, o desenho infantil na gaveta, o som de chuva que parecia levar e trazer memórias. Tudo parecia conspirar para que as vidas deles, de um pai cansado e de uma juíza reservada, se tocassem de novo, de modo inevitável. Na noite anterior à entrega dos laudos, Jason não conseguiu dormir. Sentou-se na cozinha com a luz baixa, rascunhando panquecas que não seriam feitas, tentando alinhar pensamentos soltos. Michael prometera lutar, e Susan dormia tranquila, sem saber que o sono dela era a fortaleza de um homem que tremia por dentro. Lá fora, a cidade chorava em gotas regulares. Jason apertou os dedos no desenho dobrado, como se procurasse forças nas linhas da criança. Em silêncio, pediu por uma chance. Não a do tipo que resolve tudo em um segundo, uma chance de que a verdade fosse vista. E a verdade, quando chegou, não veio como graça súbita. Veio envolta em ciência, em técnicos que olham metadados e atestam ou refutam a autenticidade de arquivos. Veio em prazos cumpridos, análises e entregas. Mas, antes que os laudos fossem lidos em voz alta no tribunal, havia ainda um espaço incerto, um momento de tensão em que o reconhecimento entre mãos que consertam e um banco de madeira com brasão se encontrariam de novo. Ellison, no gabinete, sabia que aquele encontro exigiria dela algo além da toga: discernimento e coragem. E na manhã em que Jason entrou no tribunal para ouvir o que a perícia diria, a chuva voltou a cair, como se o céu quisesse acompanhar a repetição dos gestos. Ele atravessou a porta com o desenho no bolso, o rosto marcado por noites mal dormidas e por uma esperança que não saberia nomear. Havia pessoas na sala que não sabiam do gesto na estrada. Havia também olhares que, de algum modo, sabiam demais. Quando a sessão se iniciou, o murmúrio usual ecoou. O martelo do juiz bateu na superfície e a sala se calou. Ellison ergueu-se para presidir. Seu nome foi anunciado e, por apenas um segundo que durou como um golpe na maré, seus olhos encontraram os de Jason. Um reconhecimento atravessou o espaço entre eles. Não a dramaticidade de um filme, mas a delicadeza aguda de um momento que pode mudar rumos. O público nada disse. O martelo parou no ar, como se o próprio tribunal respirasse antes de decidir. Ali, naquele ponto suspenso, algo se fechou e algo ficou por virar.
A chuva lá fora soou mais alta, como se a cidade cobrisse o silêncio com seu som constante. E o mundo se preparou para ouvir a verdade que, até então, andava escondida entre papéis e gestos. O martelo bateu, o som curto e firme que parecia encadear tudo aquilo que estava solto. Ellison assentiu, abriu o envelope com as mãos que a cidade via cotidianamente como mãos de autoridade, não de alguém que havia parado na estrada para consertar uma bateria. O perito se aproximou. Os papéis, até então enigmáticos, foram projetados pela tela do tribunal como se fosse possível, por meio daqueles traços técnicos, desenhar a verdade. O laudo foi lido pausadamente, com a precisão de quem sabe que cada sílaba pode inclinar destinos. Os metadados dos arquivos, a hora de criação, o dispositivo de origem, a sequência de edições, não batiam com a narrativa que Rick Caldwell apresentava. Havia lacunas, remendos digitais, marcas de edição que denunciavam intervenção humana, assinaturas que haviam sido inseridas depois, documentos salvos com nomes de usuários que não pertenciam ao sistema da empresa, cópias com diferenças sutis de formatação. O perito explicou, sem teatralidade, o suficiente para que o tribunal conseguisse entender. Há indícios claros de alteração. Precisamos aprofundar a cadeia de custódia dos arquivos e identificar as máquinas que geraram esses metadados. Na audiência, a reação foi contida, mas palpável. Jason sentiu o corpo inteiro encolher e expandir ao mesmo tempo. A respiração, que vinha espetada nos dentes há semanas, cedeu como se tivesse escapado uma trava interna. Michael Bennett, cujos olhos tinham a mesma calma de quem trabalhara longas esperas, ajeitou os óculos e abandonou por um segundo o arquétipo do defensor cansado para ser um homem que permitia-se finalmente esboçar um sorriso contido. Do lado de Rick, a expressão resvalou de surpresa para a irritação, e então assumiu-se um profissional que precisava recalibrar sua narrativa. Havia cartas para redistribuir naquele baralho. Ellison preservou seu papel como magistrada, manteve a voz serena, anunciou que determinado aprofundamento pericial seria necessário, fixou prazos e determinou que alguns dos documentos fossem analisados por uma equipe técnica externa, uma medida não extraordinária, mas apropriada, diante das inconsistências. Proceduralmente, não houve atropelo. A decisão era uma resposta jurídica ao que a perícia havia sugerido. Ainda assim, nos dias que se seguiram, ela viveu aquele conflito íntimo que a colocava em dissonância com sua rotina disciplinada. Nas horas vagas, pensava nos riscos. O que poderia acontecer se, ao ordenar essa investigação mais minuciosa, viesse a descobrir algo que envolvesse pessoas poderosas? Como julgar quando a própria ação de pedir luz poderia acionar retaliações? Enquanto a máquina judicial começava a girar com mais cuidado, o que se moveu com maior rapidez foi outro tipo de corrente. A cidade começou a falar baixinho sobre aquilo que vira no tribunal. A história de um homem que, de joelhos na beira da estrada, devolvera o funcionamento de um carro, um gesto pequeno, quase invisível, encontrou eco em conversas de padaria, na fila do mercado e entre conhecidos da pequena oficina onde Jason trabalhava. Pessoas que nunca tinham cruzado com ele no relógio da vida passaram a enxergar nele a imagem de responsabilidade e luta. A solidariedade, que por vezes nasce de modo irregular, apareceu na forma de oportunidades. Foi num fim de tarde, numa rua que cheirava a tinta recém-aplicada, que Tomás, dono da central de ferragens, um homem de poucas palavras e apreciação por quem suja as mãos, viu Jason tirar uma placa torta do caminhão de entrega e, sem pensar, ofereceu-lhe algo que mudaria o eixo de sua rotina, um contrato estável. "Você sabe o que faz com as mãos", disse Tomás, com a voz de quem remunera mais do que partituras. "Venha trabalhar comigo. Não prometo fortuna, mas prometo honestidade e horário certo." Jason hesitou, a velha sombra do medo dizendo que nada era permanente, mas aceitou. Era, como diria Mrs. Linda numa conversa tardia, a primeira alça firme numa corda que ele vinha tentando amarrar sozinho. O processo contra Rick, por sua vez, não foi uma estrada reta. Havia recursos, depoimentos que tentavam contornar as falhas digitais, e advogados de bolso comprados em horas por discussões de bastidores. Mas a perícia havia aberto uma cratera na narrativa construída contra Jason.
A investigação ampliada mostrou que alguns arquivos tinham sido gerados em um computador registrado em nome de uma consultoria que prestava serviços para a empresa de Rick. De posse dessa informação, promotores solicitaram diligências, requisições de IP e checagens que iam além do gabinete do tribunal. A cada nova peça encontrada, Rick recuava um pouco. Em almoços em seu escritório, ele apertava o café como se isso fosse colar as pontas soltas. Em algumas audiências subsequentes, depoimentos de técnicos mostraram que fora possível rastrear a origem de certa documentação até um dispositivo que, de fato, não pertencia à rotina operacional de quem acusava Jason. Havia ainda a necessidade de estabelecer o elo entre aquele dispositivo e a intenção de incriminar, uma ponte que a acusação deveria construir para sustentar o novo roteiro. Não foi uma vitória instantânea, havia risco de manobra, apostas de poder e muito desgaste emocional. Mas uma coisa começou a clarear. A história que pesava sobre Jason tinha buracos, e quem profitou com a sua queda agora tinha de responder por isso. Foi só quando a promotoria, munida de provas novas, enviou uma petição pedindo o indiciamento de Rick Caldwell que o cenário mudou de vez. A decisão judicial de encaminhar a investigação e admitir as novas provas não representou a condenação antes do tempo. Representou algo mais simples e poderoso. O sistema, quando bem acionado, encontrou meios de se corrigir. Para Jason, cada despacho, cada assinatura em papéis que agora apontavam para a fragilidade das provas contra ele, era um tijolo a menos no muro que o ameaçava. Quando a juíza Allison encerrou uma audiência com palavras curtas, "Aguardaremos as providências do Ministério Público", Jason teve a sensação de que, ao menos, a balança começava a se deter do lado da verdade. Quando, semanas depois, a promotoria anunciou publicamente que havia elementos suficientes para submeter Rick a julgamento por fraude documental e falsificação, a cidade respirou. Não era ainda a celebração do final, era apenas o reconhecimento de que a acusação que pesara sobre Jason estava sendo revertida e que o processo que poderia tirar Susan de seus braços encontrava agora uma direção diferente. A imprensa local, discreta, contou o desenrolar com uma mistura de cautela e alívio. Nem todos se interessam por tragédias que se desfazem. Mas, entre amigos e vizinhos, a notícia circulou como bálsamo. A absolvição de Jason, quando finalmente veio, após a apresentação final das provas e de uma sessão em que o promotor reconheceu que não havia mais consistência nas acusações, não foi um espetáculo. Foi um instante liso, quase surdo, em que o escrutínio público e privado se encontrou e, por fim, decidiu que a narrativa construída contra ele não resistiria ao crivo técnico. Michael levantou-se tranquilo, os olhos encostando nos de Jason por um segundo, que valia mais que qualquer declaração pública. Jason ouviu o veredito como quem recebe uma segunda pele. Alívio, vergonha por ter precisado tanto e uma gratidão que vinha junto de uma raiva reprimida por quem iniciara a queda. No corredor do fórum, depois da sessão, Allison não se pôs a falar alto sobre o que tinha feito. A sua presença naquele processo, a memória da estrada, a ordem por perícia, já não era segredo para ela mesma. Mas o que faria com essa lembrança? Houveram elogios discretos, olhares de reconhecimento. Houve também quem a observasse com suspeita. Num ofício público, nem tudo que se faz por justiça é recebido com aplauso. Possíveis questionamentos éticos pairavam como um rumor, e ela soube naquela tarde que havia uma conta a ser paga. A coragem de agir, mesmo dentro dos limites da lei, sempre traz consigo o risco do escrutínio. Ainda assim, não se arrependia. A escolha foi feita segundo o que naquela conjunção de fatos lhe parecera mais próxima da verdade. Para Jason, a reconstrução não foi apenas legal, foi prática e pequena, feita de manhãs de trabalho e jantares que voltavam a ter espaço. O emprego na ferragem trouxe estabilidade e, com isso, a possibilidade de pagar as contas sem ter que implorar por horas extras. A rotina permitiu que ele recuperasse noites de sono. As histórias às terças-feiras com panquecas voltaram a ser promessa cumprida. Susan, em particular, reagiu com a leveza de quem guarda certeza simples. O pai estava ali. Para ela, os dramas do mundo se resolviam frequentemente com um bom prato, um abraço e um desenho novo. Ela continuou a desenhar juízes super-heróis, agora com roupas mais modernas e um martelo que brilhava com mais cuidado.
Alison, por sua vez, manteve o decoro do cargo até o último dia em que pôde fazê-lo sem que a vida pessoal batesse à porta do profissional. Durante as sessões relacionadas ao caso de Rick, reservou-se ao papel que lhe cabia, magistrada. Mas uma vez que o processo que envolvia Jason fora concluído, encontraram-se possibilidades de encontros casuais que, lentamente, foram sendo transformadas em presença. A primeira delas aconteceu numa manhã ensolarada, quando Jason entrou na central de ferragens procurando por uma arruela específica. Alison, que havia saído do tribunal mais cedo, exibia naquele dia um casaco leve e uma vontade discreta de caminhar pelo bairro. Ela entrou na loja quase sem perceber que o homem à frente da bancada era o mesmo que, meses antes, sujara-se na beira da estrada. O reconhecimento foi rápido, seguido da cortesia habitual que se troca entre vizinhos. Perguntas sobre se estava tudo bem, comentários sobre a necessidade de trocar o mundo por um lugar menos corrido. Falaram por poucos minutos, o suficiente para partilhar a banalidade de uma tarde e descobrir sincronicidades. Tinham afinidade por música velha, adoravam reparos feitos à mão, gostavam de comida simples. Para Jason, a surpresa de ver Alison fora do ambiente austero do tribunal lhe deu uma liberdade que ele não acreditava ser possível. Para Alison, a simplicidade do cenário era quase terapêutica, onde não se discutia provas, não se precisava compor uma máscara. Os encontros seguintes foram pequenos e sempre dentro de regras tácitas que ambos respeitavam. Nenhum jantar durante o processo, nada que pudesse ser interpretado como favorecimento. Conversaram em cafés, em fila de padaria, se reconheceram em saídas com Susan, e foi nessa proximidade que o afeto cresceu. Alison conheceu a criança que desenhava juízes com martelos mágicos. Sentou-se no chão da sala de estar e ouviu as histórias inventadas por Susan, que explicava com seriedade como o juiz super-herói havia salvado todos os pais do mundo. Havia nesses encontros um abrandamento de papéis. Alison deixou de ser apenas a toga e passou a ser a mulher que ouvira uma história infantil sobre panquecas e eternidade. A relação que nasceu ali não vingou depressa, nem de um roteiro romântico convencional. Era feita de retornos. Alison aparecia inesperadamente com um saco de material escolar para Susan, lembrando a menina de que, na vida adulta, há pessoas que se importam sem pedir nada em troca. Jason retribuiu com pequenos concertos na casa de Alison, uma prateleira, uma torneira, gestos que não eram favores, mas linguagem de quem queria participar da vida do outro. Entre sorrisos persistiam memórias do tribunal. Havia, de parte a parte, um cuidado para que nada do que construíram juridicamente fosse confundido com concessões pessoais. A comunidade acolheu o novo movimento com o mesmo calor com que celebrara a recuperação da reputação de Jason. Mrs. Linda ficava emocionada cada vez que via Alison segurando a mão de Susan no mercado. Tomás, da ferragem, comentava com orgulho que aquele rapaz merecia tudo que vem. Alguns vizinhos, ainda que curiosos, mantiveram o respeito, como se a cidade inteira soubesse que histórias de justiça e de afeto também pedem discrição. O que importava era o fato de que, após a tempestade, algo novo crescia à beira do caminho. Os medos não desapareceram. Em noites de silêncio, Jason ainda acordava sentindo o peito apertado, como se a sombra da perda estivesse sempre pronta a voltar. Alison também teve seus momentos de dúvida. Como pessoa pública, sabia que relacionamentos com alguém por quem julgara um processo exigiriam clareza e, possivelmente, pagamento simbólico de contas. Na prática, asseguraram que a relação só avançaria de forma aberta depois que qualquer conflito de interesse fosse eliminado e depois de ambos terem explicitado um para o outro quais seriam os limites daquela intimidade. A transparência, nesse ponto, foi tão pilar quanto a gentileza que os unira. A vida cotidiana, com seu poder de normalizar milagres lentos, deu à cena da intimidade um caráter quase doméstico. Houve uma manhã em que Alison ajudou Susan a amassar a massa das panquecas, a farinha pairando como neve leve. Susan, séria, declarou que aquela juíza devia ter um martelo mágico à parte, para usar só nas coisas importantes, como arrumar papéis que atrapalham pessoas boas. Riram. As conversas sobre o futuro foram naturais.
Ellison comentou, com cuidado, sobre a possibilidade de fazer algo ali perto, talvez uma atividade social que ajudasse crianças em risco. Jason, por sua vez, planejava comprar ferramentas novas e talvez, um dia, abrir um pequeno negócio que permitisse a Susan ver o pai mais presente. A proposta apareceu numa tarde de sábado, quando o calendário marcava uma data sem formalidades. Jason havia decidido espontaneamente levar Susan ao parque, onde a menina podia correr depois de semanas presas a rotinas de escola e deveres. Ellison acompanhou e os três fizeram um pequeno piquenique, sanduíches, suco e panquecas reaproveitadas. Susan convidou Ellison para ver seu mais novo desenho, um juiz com um martelo que, desta vez, sorria ao segurar uma bandeja de panquecas. Naquele universo infantil, amor e justiça se confundiam numa mesma imagem, e a cena parecia pedir cerimônia. O pedido em si não foi montado. Não houve varal de luzes nem orquestra ensaiada. Foi um gesto tocante e quase improvisado, que combinou timidez com vontade. Jason ajoelhou-se de maneira espontânea, apoiando as mãos na terra do parque, o rosto levemente envergonhado, mas com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Susan, que não entendia todo o peso simbólico daquela postura, esticou as mãos e prendeu uma flor no bolso do casaco da Ellison, como quem oficializasse um contrato à sua maneira. "É para a juíza que gosta de panquecas", disse ela com a autoridade de quem dá ordens ao destino. Ellison sorriu e por um momento, foi a pessoa que, anos antes, deixara a gaveta de um carro com a bateria vazia receber cuidado. Aceitou com leveza e comovida. Pediu tempo para que a nova etapa se tornasse pública de maneira correta. "Quando você pedir, quero que seja sem dúvidas", disse ela. E assim o pedido foi real, com a bênção menos formal de uma criança que interveio como autor de celebridades discretas. A notícia do noivado percorreu a cidade com a doçura de um bolo recém-assado. Alguns colegas de Ellison em tribunais distantes a cumprimentaram com sorrisos formais. Vizinhos trouxeram presentes. Tomás trouxe um aperto de mão de homem simples, que, para além de tudo, gostava de ver quem trabalhasse com seriedade sendo feliz. Jason e Ellison, juntos, começaram a planejar um casamento que fosse a cara deles, modesto, comunitário e cheio de pequenos detalhes que remetessem ao percurso que os unira. Haveria panquecas, é claro, haveria a caixa de ferramentas aberta num canto, com um álbum de fotos, haveria o desenho de Susan pendurado na parede como recordação primeira. Mas nem tudo se encerrou com laços de fita. Rick Caldwell, processado, enfrentou sua própria tramitação. O julgamento que se seguiu ao indiciamento mostrou em público como a manipulação de evidências pode corroer relações e reputações. Sua defesa tentou minimizar as provas. No final, a constatação técnica foi demasiada. O veredito, quando veio, não celebrou com violência a derrota de um homem. Foi uma conclusão técnica diante de manipulação documental. Rick recebeu uma pena que refletia a gravidade do ato e a necessidade de que o poder seja sempre sujeito a limites. Não houve excessos na sentença. Havia, sim, uma sensação de que a cidade aprendeu uma lição sobre o custo da vantagem fácil. Quanto a Ellison, a sua coragem silenciosa teve consequências menos dramáticas do que algumas vozes haviam previsto. A sua decisão de ordenar perícia dentro das balizas do procedimento mostrou-se correta. Houve sim quem a questionasse nos corredores, mas a formalidade do procedimento, sua fundamentação e a clareza do laudo técnico acabaram colocando um ponto de estabilidade em sua conduta. A magistrada sofreu resistência apenas dentro dos limites esperáveis de qualquer função pública em que a exposição da verdade pode criar inimigos. Para ela, a conta a pagar foi, sobretudo, o esgotamento emocional e a necessidade de explicar com paciência suas escolhas para quem não aceitava a complexidade do papel que ocupa. Em privado, disse a Jason que faria tudo de novo. Em público, manteve o decoro que sempre a caracterizara. O casamento foi marcante não pela grandiosidade, mas pela presença. O salão comunitário, aquele mesmo onde Susan fizera sua primeira apresentação de dança, recebeu amigos, vizinhos e pessoas que, de algum modo, haviam participado da reconstrução.
Havia a mesa das panquecas, as flores colhidas por Mrs. Linda, as ferramentas de Tomás e um mural com fotos que narravam a história. A estrada chuvosa, a audiência, a bancada da ferragem, risos no café. Quando Jason e Ellison trocaram votos, não prometeram salvamentos heróicos. Prometeram presença mútua, honestidade e vontade de construir uma vida comum. Susan, com seu desenho do juiz super-herói emoldurado, entregou-lhes as alianças com a seriedade de quem assina testemunho. No epílogo daquele dia, ao som adocicado de vozes que conversavam baixinho e de crianças correndo entre cadeiras, Jason olhou para Ellison e pensou como a vida tinha um modo estranho de ligar pontas. O gesto que fora pequeno, consertar uma bateria numa noite de chuva, soara para si mesmo como sem importância no instante em que aconteceu. Mas, olhando sua filha desenhando no colo da mulher que agora era sua esposa, viu a evidência concreta de como as escolhas se acumulam como tijolos para construir casas inteiras. A cidade não esqueceu o episódio. Para algumas, foi um lembrete de que institucionalidade e coragem podem ser aliados. Para outros, uma narrativa de que bondade pode ser semente. A lição mais verdadeira, porém, pareceu ser outra, que ninguém nasce garantido da sorte, e que a justiça, quando bem feita, exige riscos e trabalho. Que o amor, quando nasce em circunstâncias duras, traz consigo um cuidado maior por aquilo que foi conquistado. Em casa, nos dias seguintes, a rotina se afinou de maneira respeitosa. Havia café nas manhãs, panquecas nas terças e um clima de quem soubera resistir ao pior. Jason abriu com Tomás um pequeno negócio de manutenção mais estruturado, não a empresa grande com que Rick sonhava, mas um espaço digno onde se contratava com salário e respeito. Susan ganhou um mural na escola para expor seus desenhos. O juiz super-herói tornou-se símbolo de algo que ela chamava de justiça com carinho. Ellison, que continuou sua carreira com a mesma firmeza, descobriu um espaço para ser humana além do tribunal. Em audiências públicas, sua postura agora vinha acompanhada de uma história que ela não precisava explicar. Agira com base na lei e com consciência do humano que havia por trás do processo. Em rodas de conversas, confessava que a escolha de ordenar a perícia foi tanto técnica quanto moral. Atuei conforme a lei, mas também conforme aquilo que me parecia justo, dizia, sempre com cautela e novas reflexões sobre os limites do cargo. Com o passar dos meses, a história deixou de ser manchete e passou a fazer parte da memória da comunidade, não como um conto de fadas, mas como exemplo complexo de como atos pequenos podem ecoar de maneiras grandes. Jason, Ellison e Susan tomaram suas rotinas, liam livros antes de dormir, consertavam coisas em conjunto, faziam pequenas viagens de fim de semana para praias próximas e inventavam rituais que fortalecessem o lar. O astral do lugar mudou, havia um tom de reconstrução, mas sem pressa de apagar a memória do que se enfrentara. Numa noite de chuva, tempos depois, quando Jason reparou a bateria de um carro que meramente havia falhado por desgaste, sorriu para si mesmo. Lembrou da primeira vez, daquelas mãos calejadas mergulhando em água fria, e pensou em como a vida às vezes oferece oportunidades de repetição, e que repetir o gesto não era garantia de receber algo em troca, mas sim a forma de honrar uma história que salva mais do que um destino, salva caráter. Susan, dormindo no quarto ao lado, murmurou uma palavra que ele entendeu como bênção, papá. Ellison, na cozinha, deixou a janela aberta para ouvir a chuva. O som se tornou outra vez uma trilha que ligava o passado ao presente. A última imagem que ficou daquela sequência foi o desenho de Susan, agora emoldurado na sala, com um juiz sorridente segurando o martelo que, na linguagem infantil, consertava corações. Jason, olhando aquilo, sentiu que a vida havia ensinado algo simples. A gentileza, mesmo pequena, pode abrir portas que parecem impossíveis. Não por justiça automática, não por promessas milagrosas, mas porque o mundo, por vezes, reconhece atos e lhes dá espaço para florescer. E quando a lei se alia ao trabalho honesto, quando a técnica encontra a coragem e quando pessoas comuns decidem agir, o resultado é uma comunidade que encontra meios de reconstrução.
Se você gostou desta história, compartilhe com alguém e conte nos comentários de onde você nos assiste e qual foi a gentileza de um estranho que marcou sua vida.